Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Os funcionários do Banco do Nordeste, aqui em Alagoas, realizaram uma paralisação de advertência na última quarta-feira para cobrar o pagamento da participação nos lucros e resultados da empresa. Nossa equipe acompanhou tudo de perto e você acompanha a partir de agora. Gostaria de informar que o maior motivo desta paralisação é por conta do não pagamento da segunda parcela da PLR, certo? Que por conta de um provisionamento que o banco fez a título de operações de liquidações duvidosas, certo? Terminou impactando, né, de uma forma que o banco não está tendo como realizar o pagamento da segunda parcela. Só que é bom deixar claro que o banco deu lucro, certo? Inclusive um lucro que foi construído por todos os funcionários, certo? Então não podemos admitir, em hipótese alguma, que o banco venha com esse argumento de dizer que não vai pagar a segunda parcela da PLR, porque o banco não deu lucro. O banco deu lucro. Agora, se alguns gestores do banco agiram de má fé e emprestaram sem utilizar as boas práticas bancárias, os funcionários não têm nada a ver com isso. Até porque sabemos que a maioria, no caso dessas operações, são frutos de operações que tiveram ingerências políticas. É uma prova que no Ceará, a CGU, certo, e o TCU, junto com a Polícia Federal, estão investigando o banco, várias operações, inclusive, isso tem sido fruto justamente dessas investigações. As concorrências aqui em Alagoas, infelizmente, a superintendência não divulga o resultado para todo o seu corpo funcional. Ninguém sabe a nota que o que ganhou a concorrência obteve, certo? E é bom deixar claro que antes nem concorrência tinha. Após uma denúncia do sindicato na Procuradoria Regional do Trabalho, o banco passou a realizar algumas concorrências, mas infelizmente não do jeito que nós estávamos pedindo, né, com transparência. Não tem transparência. O banco está fazendo algumas concorrências, mas infelizmente sem transparência. Ninguém sabe quais são os critérios que a Superintendência de Alagoas vem utilizando para escolher o ganhador de cada concorrência. Realizamos a assembleia ontem, né, e decidimos parar, né, realizar essa paralisação de advertência de 24 horas, tendo em vista que no dia 30 vai ocorrer uma reunião, certo? Na verdade é uma assembleia, né, com o Conselho de Administração do banco, que eles vão analisar o balanço de 2011 e, provavelmente, por conta desta paralisação, eles irão procurar uma solução, porque já sinalizamos que, caso o banco não apresente nenhuma proposta, iremos realizar uma nova assembleia dia 4. E aí sim, caso tenha alguma proposta concreta, certo, autorizada pelo DEST, aí sim, iremos apreciar em assembleia. Caso a assembleia aceite a proposta, não iremos realizar greve por tempo determinado. Caso o banco não apresente nenhuma proposta, tudo indica que quarta-feira iremos deliberar em assembleia para que ocorra uma greve por tempo indeterminado. Os carteiros de Alagoas reclamam da implantação do sistema de acompanhamento da produtividade. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu entrevistei aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Alagoas, José Balbino. Balbino, muito bom dia. Obrigada por sua vinda até aqui no nosso estúdio. Para a gente começar então, Balbino, uma questão que está tirando bastante aí o sono dos carteiros aqui em Alagoas é aí a implantação do SAP, que é o Sistema de Acompanhamento da Produtividade. Como é que ele chegou aqui ao Estado? Bom dia, Elieta. Infelizmente, esse SAP, que é Sistema de Acompanhamento de Produtividade, ele veio junto com o interventor. No final do ano passado,
já que Alagoas estava apresentando problemas operacionais e Brasília mandou esse interventor para o estado de Alagoas justamente para tentar resolver esse problema. Infelizmente, com ele veio junto esse bendito instrumento que na nossa avaliação não traz nenhum benefício para a categoria, já que ele tem como objetivo maior medir a fazer uma avaliação, um acompanhamento da produtividade do empregado. Então, na nossa avaliação, as condições de trabalho que nós estamos enfrentando hoje, né, com um instrumento desse, no final, quem vai sair prejudicado serão os trabalhadores. Então, nós vemos de forma negativa a implantação desse sistema de acompanhamento de produtividade. Ele já está implantado no país inteiro. Ele foi, Alagoas, como eu disse a você, infelizmente foi a pioneira por conta do interventor, e o criador desse sistema levou para Brasília e Brasília resolveu implantar em todo o Brasil. Então, a gente está, além dos problemas cotidianos da categoria, a gente está enfrentando mais esse problema que, na nossa avaliação, é prejudicial para a categoria como um todo. Como você acabou de falar, na visão de vocês, ele é prejudicial. Por que ele é visto aí dessa forma negativa? Olha, o movimento sindical como um todo vem sendo contrário ao SAP por conta da forma que ele vem sendo implementado na empresa. Hoje, a empresa não oferece as mínimas condições de trabalho aos empregados. Existe uma falta de pessoal, né? A falta de carteiros em todas as unidades aqui em Alagoas, como também no Brasil. A empresa não dá as plenas condições do empregado exercer com qualidade, cumprir as metas que ela mesma determina, e a gente vê esse instrumento como assédio moral, porque a empresa, ao ponto que não dá as condições de trabalho, ao mesmo tempo ela cobra uma certa agilidade, cobra que o carteiro entregue todas as correspondências, todos os objetos postais que ele recebe diariamente, sem que a empresa faça a sua parte, ou seja, contrate empregados, contrate carteiros para que realmente a carga não venha sobrecarregar esses carteiros e que ele tenha condições sim de, como a gente costuma chamar na linguagem popular do dia a dia do carteiro, que ele possa zerar o distrito, a área que ele entrega. Então, só vai ser possível com novas contratações e a empresa no momento não contrata, permitindo que haja sobrecarga de trabalho e ao mesmo tempo ela sai com um instrumento desse. Na nossa avaliação é uma assédio moral, é um instrumento de opressão para com os trabalhadores, por isso nós não estamos aceitando o SAP. A federação vem com ação em Brasília, justamente denunciando o SAP como instrumento de assédio moral, como um instrumento de pressão junto aos trabalhadores, e o sindicato aqui em Alagoas nós estamos também seguindo esse caminho, levantando alguns documentos para que também possamos fazer essa denúncia junto à Procuradoria Regional do Trabalho. E aí uma previsão de quando é que isso pode acontecer e se isso vai ser possível também de ser revertido? Olha, eu acredito que com a pressão política, nós, no dia 23 passado, do corrente desse mês de março, nós realizamos um ato público em frente à agência central e o ponto principal do ato foi justamente denunciar junto à população, pedir o apoio da população que sempre esteve ao lado dos trabalhadores dos Correios, de modo especial dos carteiros, para que possamos dizer não a esse SAP. Então, o ato foi justamente contra a implantação do SAP, cobrando a direção da empresa uma mudança de postura, uma reavaliação do modo desse instrumento de avaliar os trabalhadores, e a gente vem pedindo o apoio da população porque sabe que a população sempre esteve ao nosso lado. Então, o ato foi o primeiro momento que nós fizemos para dar um alerta à direção da empresa, mas se a empresa não voltar a repensar, negociando com a federação, negociando com o movimento sindical, uma outra forma de avaliar os trabalhadores, com certeza nós iremos tomar outras posturas, até, se for o caso, paralisações contra o sistema de avaliação de produtividade. Quando a gente conversava anteriormente em off, você me falou que nesse momento o sistema ele é aplicado apenas aos carteiros. Mas no momento do engajamento, as pessoas que exercem funções diferenciadas na empresa, eles participam desse engajamento, porque afinal de contas, daqui para frente, a intenção é expandir o sistema para os demais. Exatamente, né? Com certeza, né? Digamos assim, que a área operacional no momento
é a área onde está tendo essa avaliação, este acompanhamento, mas com certeza a empresa vai estender isso aos atendentes comerciais, vai estender isso aos OTTs, que são os operadores de transbordo, e também chegar à área administrativa. Então, colocando metas sobre metas, mas sem dar a sua parte, a sua contrapartida, que seria a contratação de novos empregados, né, para que os distritos fossem ajustados, que permitisse que o carteiro saísse com aquela quantidade de cartas e pudessem, naquele dia, naquelas horas que são determinadas para a entrega, ele pudesse efetuar a entrega de todos aqueles objetos. E isso só vai ser possível com um redistritamento, uma reavaliação das áreas de entrega, o tamanho da área de entrega, ser feito um redicionamento e também a contratação de novos carteiros, para que cada carteiro esteja no seu distrito, na sua área de entrega e assim possa efetuar, cumprir as metas que são determinadas pela direção da empresa. Ok, Balbino, a gente vai para um rápido intervalo e a gente retoma daqui a pouco a entrevista com José Balbino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios aqui em Alagoas. Todo final de semana você está convidado a assistir o Doc CUT, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. Doc CUT todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. E se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. Estamos de volta entrevistando José Balbino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios aqui em Alagoas. Balbino, agora para falar de um assunto bastante polêmico e que infelizmente continua ocorrendo aí sem nenhuma tomada de decisão por parte do governo e da própria empresa, né? Os assaltos às agências dos Correios aqui em Alagoas. A gente está no terceiro mês do ano de 2012, já são 25 assaltos. Nenhuma providência foi adotada? Olha, Eliette, medida eficaz por parte da direção, até o momento não foi realizada nenhuma. A empresa, segundo informações da própria direção, está criando digamos assim, um grupo de segurança com funcionários da própria direção, da própria empresa. E segundo a informação do diretor regional, a criação dessa equipe, né, dessa comissão, é justamente para trabalhar melhores situações de segurança para a empresa, para as agências dos Correios. Mas na nossa avaliação, hoje, para resolver de fato, pelo menos diminuir a incidência de assaltos às agências, para dificultar as ações dos assaltantes, na nossa avaliação só a instalação da porta giratória com detector de metais e segurança armada em cada agência. Dessa forma, no entendimento do movimento sindical, é que poderia ter uma diminuição no número de assaltos e até por conta da dificuldade que seria para os assaltantes, porque hoje a coisa mais fácil, como a gente vem dizendo, é você assaltar uma agência dos Correios, porque geralmente à tarde fica só o atendente comercial à mercê da violência dos assaltantes e torna-se uma presa fácil, né? A empresa até o momento não vem querendo discutir a instalação de portas giratórias, alegando um alto custo, né? Inclusive ela coloca muitas vezes que o rendimento, o lucro que aquela agência dá não compensa o valor do investimento e é até questionado por algum jurista que
faz questionamentos se quanto é que vale uma vida, né? Quanto é que vale a vida do atendente comercial, quanto é que vale a vida de um carteiro e também do cliente, que também muitas vezes está no interior e é vítima desses assaltos. Então, medida assim, eficaz, para o momento, nós não estamos vendo nenhuma por parte da direção da SCT. Envolvendo que não se leva só em consideração a questão da vida, né, dos clientes e dos funcionários, mas o lado psicológico, como é que fica desses trabalhadores? Infelizmente, a empresa sempre bate no peito dizendo que vem dando essa assistência psicológica, vem acompanhando com a parte dela em relação às vítimas dos assaltos, mas isso não tem resolvido, porque nós temos vários empregados, vários companheiros nossos, atendentes comerciais e carteiros também afastados por conta desses assaltos, né? Ficam semanas, até meses, afetados psicologicamente, e isso gera um prejuízo até para a empresa, que fica sem aquele empregado, um custo maior para a questão da assistência médica, já que tem que ter um acompanhamento psicológico, com remédios, com tratamentos, com assistência social, enfim, tudo isso gera um custo para a empresa, mas infelizmente a direção não está preocupada, pelo menos aparentemente não vem preocupada com isso, porque se viesse, já teria tentado resolver esse problema há muito tempo, com a instalação das portas giratórias. Quando se afasta um servidor desse, acaba se sobrecarregando o Exatamente. outro, né? Um exemplo, a agência que só tem um atendente, quando é assaltada a agência fica dias fechada, quando são dois, um fica sobrecarregado. E assim é como se fosse uma bola de neve. Um problema vai gerando outros problemas. Envolvendo uma outra modalidade de crime que voltou a acontecer, que já tinha alguns meses aí que não vinham sendo notificados, era o assalto ao carteiro. A que vocês devem o retorno dessa modalidade? O que é que pode ser feito para impedir? Olha, Liette, infelizmente, pelo menos nos últimos meses, né, a incidência de assaltos era só as agências dos Correios. E de 2 meses para cá, infelizmente, aumentaram o número de assaltos a carteiros. A gente atribui um fator primordial, seria a segurança do Estado, né, deficiente. Isso aí facilita a ação dos marginais, dos assaltantes, mas também, como se diz, só existe o predador se existe a presa, né? Então hoje o alvo desses assaltos são cartões de crédito, que geralmente os carteiros efetuam a distribuição, e na nossa avaliação, para diminuir essa procura, seria a empresa criar uma outra forma de distribuição desses objetos, né? Criando um setor específico, uma equipe de carteiros motorizados específica para tirar da entrega domiciliar diária, do dia a dia, dos carteiros convencionais. Então, só dessa forma, melhorando a segurança estadual e também a empresa fazendo a parte dela, criando alguns mecanismos que possa dificultar a procura dos assaltantes por esses objetos, é que nós conseguiríamos diminuir, sim, com uma incidência bastante elevada o número de assaltos a carteiros aqui no estado de Alagoas. Ok, então, Valvino, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui e a gente deixa o espaço aberto sempre que vocês precisarem. A gente que agradece, em nome da diretoria, da categoria como um todo, o espaço por você e toda a sua equipe, que tem sempre aberto esse espaço para que nós possamos trazer essa mensagem à população e também aos trabalhadores como um todo. Ok, muito obrigada. Nós acabamos de entrevistar José Balbino, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios em Alagoas. O programa Eu Quero Ver desta sexta-feira termina por aqui. Lembrando que ele vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. E você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do nosso blog, o euquerovercut.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta e crítica para o nosso e-mail, o euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom final de semana e até segunda-feira. A luta se fortalecer, Eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver, Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?